Olá, boa tarde para você que já está ligado na programação da TV Cachoeira para ficar por dentro das principais notícias do dia. Nessa edição, a gente volta a falar sobre o terreno no bairro Santo Antônio que a Prefeitura quer para construir o centro administrativo. Ontem, o dono do espaço foi até a Câmara dos Vereadores pedir que os parlamentares intervenham para que o prefeito desista da desapropriação. Também é assunto aqui a pauta do telespectador. Nossa equipe foi até o bairro Quinta da Boa Vista para conferir uma situação denunciada por uma telespectadora. Um buraco deixado no pátio dela depois de um serviço inacabado do setor público. Corpo encontrado no rio Jacuí e ainda não tem identificação da pessoa. A polícia investiga a causa da morte. No quadro Opinião, Francisco Bastos fala sobre o trabalho dos agentes comunitários e a necessidade de valorização da categoria. E na entrevista do dia, o assunto é a saúde dos olhos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 2 bilhões de pessoas têm algum problema de visão e muitos nem se dão conta disso. A nossa equipe conversou com uma oftalmologista sobre quais os sintomas, as causas e os cuidados necessários. E claro, o NT Sul tem também a sua participação. Você pode mandar a sua sugestão, pode mandar a sua informação para o nosso WhatsApp. Atenção para o número 51997697129. Dá para mandar o seu recado pelo Face também. É só comentar na transmissão ao vivo lá na nossa página facebook.com/TV Cachoeira. Vai comentando, vai participando do NT Sul. A edição de hoje já está no ar. E o NT Sul abre falando sobre um caso que tem repercutido aqui em Cachoeira do Sul. O terreno que tem dono e que a Prefeitura quer para construir o prédio administrativo. Ontem, o dono do espaço, o empresário Ricardo Miller, acompanhado do filho Gustavo, foi até a Câmara de Vereadores pedir que os parlamentares intervenham junto ao prefeito para que ele desista da desapropriação do terreno. Até o momento, apenas um decreto de utilidade pública da área foi publicado. Como nós antecipamos aqui no NT Sul, o prefeito quer o terreno da Kerber para construir o centro administrativo e está decidido a resolver isso judicialmente. Conforme a TV Cachoeira informou em primeira mão aqui no NT Sul na semana passada, a Prefeitura de Cachoeira do Sul está decidida a desapropriar o terreno da antiga Kerber para construir um centro administrativo. O prefeito José Otávio Germano, inclusive, afirma já ter os valores necessários para depositar em juízo e garantir a área para consolidar seus planos. A avaliação venal do imóvel gira na casa de R$900 mil. Vendo avançar a intenção e ações da Prefeitura com vistas a desapropriar o terreno de propriedade da família, o empresário Ricardo Miller luta pela reversão da decisão. Na sessão ordinária desta segunda-feira, na Câmara de Vereadores, ele apresentou o projeto de um centro comercial que planeja construir no terreno da antiga empresa Kerber e Companhia Limitada, que está situado na Rua Virgílio de Abreu, no bairro Santo Antônio, em Cachoeira do Sul. A apresentação foi feita aos vereadores com detalhamento dos documentos apresentados também à Prefeitura. A manifestação de Miller, que estava acompanhado do filho Gustavo, veio como pedido para que o Legislativo intervenha e tente demover o prefeito da ideia. Visava um antigo sonho do meu pai, o de seguir desenvolvendo a cidade. Construir ali um centro comercial com opções de lazer para os cidadãos cachoeirenses. No auge dos seus 80 anos, participou ativamente nas discussões no início desse projeto, em conversa com investidores. Porém, nos últimos anos, devido à sua saúde já fragilizada, o projeto foi colocado em espera. Meu pai faleceu em fins de 2021 e aos 90 anos deixou o legado do empreendedorismo e o amor por essa cidade. Coube a mim e meus filhos, o Gabriel e o Bruno, retomar esse sonho e executar esse projeto. Pergunto aos senhores e senhoras, como se sentiriam se um terreno seu fosse desapropriado? Certamente se sentiriam injustiçados. E essa decisão do prefeito, tornada pública, trouxe um questionamento importante a toda a comunidade. Afinal, a Prefeitura pode tomar bens como terrenos e imóveis das pessoas para uso da administração? A resposta é sim. Todo e qualquer bem privado que atenda ao interesse público e de forma justificada seja comprovado esse interesse, é passível de desapropriação. A legislação prevê que o interesse coletivo, o interesse público, sempre se sobreporá
ao interesse individual. O advogado Hélio Garcia acompanhava a sessão ordinária da Câmara na tarde de segunda-feira e aceitou falar sobre o Instituto da Desapropriação. Ele, que já foi procurador jurídico do município, ainda comentou a respeito de suas impressões sobre o caso da Prefeitura versus Kerber. Sim, pode o poder público fazer a medida de desapropriação para interesse público. Basicamente, ela toma posse e efetua, então, o pagamento que entende devido pelo imóvel. Entendo como uma medida ditatorial, desagregadora, extrema. Eu acho que não é um caminho, tanto que não é um mecanismo utilizado pelo poder público em raras exceções. Então, realmente o poder público pode. É uma das questões que a lei permite, que o poder público possa tomar posse de um imóvel sendo privado para fins de interesse público, social ou outras questões que a lei permite. Então, pode sim. Existe critério e um é o interesse público, que eu acho que está embasado no decreto municipal, para fins da construção do centro administrativo. Então, ele pode sim, e toma posse e efetua o pagamento que entende devido. Basicamente, leva como consideração a questão do pagamento do IPTU, a avaliação do imóvel feito pelo pagamento do imposto, e depois se discute na justiça, então, o valor real, que, na verdade, essa é uma outra questão que tem que ser... A discussão na justiça vai estar quanto ao o valor do bem, que a lei diz que é o valor, real do imóvel, ou seja, o de mercado. Cabe aqui um destaque importante. Uma vez comprovado o interesse público e o avanço no processo de desapropriação, ainda que judicialmente, o proprietário do imóvel não consegue reverter a decisão, ou seja, o imóvel já não é mais seu. O próximo passo é apenas a discussão judicial sobre o valor deste imóvel, seja ele casa ou terreno, por exemplo. No caso Kerber, a prefeitura depositará então o valor venal de R$900 mil e a família posteriormente discute na justiça qual o valor de mercado para que a prefeitura então faça o pagamento do valor restante. O imóvel já é do poder público. Com esse entendimento, qualquer área da cidade que atenda ao perfil do plano de construção do centro administrativo pode estar na mira da prefeitura. Agora mesmo, na sessão da Câmara, a gente ouviu o seu Ricardo Miller e o seu filho falando, e inclusive uma frase que foi muito que me chamou a atenção, foi que tem outros terrenos que poderiam ser utilizados para desapropriação, inclusive com dívidas da prefeitura, ou seja, a pessoa tem dívidas com o poder público, poderia ceder o seu terreno para a construção do centro administrativo e então não teríamos qualquer valor público dos cofres públicos para a destinação do centro administrativo. Acabou de ser dito isso na tribuna popular da Câmara e eu achei isso extremamente relevante, interessante e bem pensado pela família Miller. Não estou pedindo nada, apenas o meu direito de empreender no que é meu. E com isso, gerar emprego e renda aos cachoeirenses. Senhoras e senhores vereadores e demais pessoas aqui presentes, devemos sonhar grande. Agradeço a atenção e o apoio de todos que temos recebido, dos vereadores, empresários dessa cidade, moradores e amigos. Seguimos confiantes que a decisão possa ser revertida e que Cachoeira ganhe um novo centro comercial e sua nova sede administrativa. E apenas uma correção, o nome da pessoa que está falando, filho do Ricardo ali, é Gabriel e não Gustavo, conforme nós mencionamos no GC, naquele texto que apareceu aí na sua tela. Então pedimos aqui desculpa pelo erro. E trazemos aqui, portanto, essa reportagem com essas explicações, porque muitos questionamentos surgiram depois da informação da ideia de desapropriação desse terreno sobre se isso é legal, se a prefeitura realmente pode fazer isso, e está explicado, portanto, aí na reportagem. Se você chegou agora, perdeu um trecho dessa reportagem, já ela vai estar disponível lá no nosso site tvcachoeira.novotempo.com. E o nosso próximo assunto agora é pauta de uma telespectadora. Ela enviou para o nosso WhatsApp uma mensagem com foto de um problema que ela está enfrentando. A repórter Helena Caetano foi conferir de perto, registrou a situação e conta pra gente agora. Essa publicação da Defesa Civil em rede social, no dia 6 de junho, fala e mostra registros dos 7 atendimentos realizados em Cachoeira do Sul em função das chuvas intensas que atingiram a cidade. Entre esses, estavam essas 2 casas que ficam na rua João José Coelho Leal, no bairro Quinta da Boa Vista.
Na época, elas foram interditadas devido aos danos estruturais. Uma estava desocupada e os moradores da outra foram para a casa de parentes, segundo a Secretaria da Inclusão Social. Com grande volume de água, os canos e a galeria entupiram com descartes e lixo. Com isso, a água passou por cima da rua, alagando outra residência, a da Aline. Isso já faz 2 meses. Ela conta que, na época, a Secretaria de Obras esteve no local, removeu o lixo, desentupiu a canalização e abriu um buraco ao lado da casa dela. Só que o trabalho não foi finalizado e, desde então, a erosão e os riscos só aumentam. Eles ficaram de vir na outra semana e não vieram. Daí eu liguei, mandei mensagem e não tive resposta nenhuma. Que serviço está prometido para ser feito aqui? O que tu gostaria que fosse feito? É a canalização, né? Eles disseram que iam botar os canos nas 2 sangas e fechar um pouco o buraco, porque ficou muito aberto, está muito grande o buraco. Tenho medo que esterre mais a terra e venha mais para o meu pátio. A erosão tá avançando. Tá. Agora começa a chover, né? E aí desmorona mais ainda. Eu só quero que eles venham e façam o que eles prometeram. Por telefone, o titular da Secretaria de Obras, Marcos Carneiro, garantiu que a obra da canalização está no cronograma da pasta com início previsto para terça-feira da próxima semana. Os 2 lados da rua serão atendidos, segundo ele, com colocação de tubos, aterro e construção de 2 caixas grandes. Pois é, e essa reportagem nasceu fruto desse contato que nós temos diariamente com os moradores de Cachoeira do Sul, com os nossos telespectadores aqui da TV Cachoeira. Você que está em casa, tem uma situação para relatar também? Corre nas redes sociais, mande para a gente, seja para interação, para a gente mostrar aqui na nossa telinha, ou uma situação que seja mais grave, nossa equipe pode se deslocar e registrar também através de uma reportagem. Então, mande aí no nosso WhatsApp o 51 997 69 7129. E a gente mostrou aqui na edição de ontem do NT Sul um quadro com os nomes confirmados para a disputa do governo do Rio Grande do Sul nas eleições agora do mês de outubro. A primeira mudança naquele quadro já veio ontem mesmo, com a desistência do candidato do PSB, Beto Albuquerque, sem garantir o apoio do PDT e não conseguindo consolidar com a federação do PT, o candidato considerou inviável se lançar à disputa. Apesar da desistência do seu nome mais forte na corrida ao Piratini, o PSB garante que vai apresentar candidatura própria. E a Prefeitura de Cachoeira do Sul vai substituir da frota atual de veículos próprios por automóveis de aluguel. O principal motivo é o alto custo na manutenção desses carros. O movimento feito pelo Executivo ainda é preliminar. O secretário de Administração, Léo Zan, explicou esse caso. Daniel, assunto importante relacionado à repartição pública aqui de Cachoeira do Sul. A Prefeitura do município, juntamente com a Secretaria de Administração e também as outras secretarias, identificaram nesse primeiro momento, em um estudo preliminar, que é necessário uma readequação, ou melhor dizendo, uma troca da frota de veículos leves e pesados aqui do município de Cachoeira do Sul. Esse estudo é preliminar, houve apenas uma identificação que, diante do alto custo de manutenção dos veículos próprios, a Prefeitura acaba utilizando um dinheiro público muito acima do esperado. E, diante desse fator, a Secretaria de Administração, juntamente com a Prefeitura Municipal, identificou a necessidade e a possibilidade de fazer uma locação de veículos para atender às demandas da Prefeitura. Estou ao lado do secretário Léo Zan, secretário de Administração, que explicou antes até mesmo da gravação todo esse processo, secretário, que vai levar um tempo, mas é o primeiro ponto, a primeira identificação sobre essa questão da frota hoje de Cachoeira do Sul. A manutenção é muito cara e a Secretaria de Administração, juntamente com a Prefeitura, entende que é necessário fazer uma mudança para reduzir esses custos. É mais ou menos por aí? Bom dia. Bom dia, telespectadores. Bom dia. Sim, é um primeiro estudo, é um estudo preliminar e para a substituição da frota de veículos leves nesse momento. Nós já identificamos que o valor pago, efetivamente pago pelas manutenções dos veículos leves, é bastante caro e a aquisição de peças de reposição são bastante caras
e que estaria fazendo que a gente despendesse dinheiro público com valores muito altos e que, obviamente, uma eventual locação se tornaria mais barata e mais ágil para o próprio município. É um estudo preliminar, como já disse, é uma vontade do prefeito, é uma determinação do prefeito para economizar dinheiro público. Obviamente que já está na minha mesa uma avaliação prévia dos veículos que vão ter que ser substituídos. Tem vários que estão na condição de sucata, vão ter que ser leiloados. Tem outros que estão parados em razão de falta de peças, da organização do processo licitatório e da demora do próprio processo. Obviamente que isso leva e conduz a municipalidade a ter uma outra visão, especialmente para economizar para o município e atender de forma mais dinâmica a população. Toda essa manutenção, esse processo leva um tempo. A gente comentava que pode chegar até um ano diante, enfim, de todo o processo, talvez só lá em 2023, que a população poderá visualizar esses veículos novos. Uma questão importante, os veículos que estão de porte da prefeitura, todos eles serão leiloados, as sucatas e os carros em condições, ou eles continuam rodando juntamente com esses carros, de certa forma, alugados? Bom, assim, nós identificamos o problema. Obviamente que, se houver a necessidade de substituição, num primeiro momento vai ser feito de determinados veículos, de determinadas secretarias, e obviamente que nós não podemos deixar de dar atendimento à população. Se for o caso de manter alguns, especialmente os mais novos, nós manteremos. Mas, num primeiro momento, o que o prefeito passou é de se desfazer de toda a frota, obviamente, através de um processo licitatório também, de leiloar esses bens que estão ou na condição de sucata ou estão desativados, que não estão rodando, e ainda aqueles que eventualmente possam estar rodando. Secretário, até eu comentei no início da nossa entrevista que eu cheguei a citar veículos pesados, né? Nesse primeiro momento, veículos leves. Se porventura funcionar essa nova determinação do prefeito, os veículos leves, alugados, enfim, derem resultado, derem a economia até a Secretaria de Administração, é possível também repassar isso para os veículos pesados? Eu cito Secretaria de Obras, que utiliza caminhões, patrolas, Secretaria do Interior. Esse processo pode ser repetido? Obviamente que, se efetivamente comprovarmos e ficar comprovado, e eu acredito piamente que vai ficar comprovado, obviamente que substituiremos também. Assim, a gente sabe da existência de empresas privadas que se utilizam deste mecanismo de locação de maquinário para tocar suas obras. Tá certo. Relato então do secretário Léo Zan, secretário de Administração, Daniel, falando sobre esse processo de troca de veículos aqui de Cachoeira do Sul. A prefeitura identificou que o gasto de manutenção é muito elevado desses veículos leves que atendem todas as repartições públicas aqui do município e, a partir daí, uma determinação do prefeito para a troca desses veículos. Primeiro momento, leilão desses veículos próprios da prefeitura e propriamente as sucatas, e a partir daí a contratação de uma empresa que vai ceder esses novos veículos alugados, visando também uma economia por parte da prefeitura aqui de Cachoeira do Sul. Tá certo? Retorno com você aí no estúdio. Muito obrigado, Bernardo, pelas informações. Se você de casa, o que acha dessa decisão, né? Esse é um estudo prévio, como disse o Bernardo, muito bem pontuado na reportagem, mas dessa ideia que está surgindo aqui na Prefeitura de trocar a frota de veículos leves, que é da própria Prefeitura, por uma locação de veículos. Você acha que vai gerar a economia necessária? Mande para a gente a sua opinião aí nas redes sociais. Bom, a gente fala agora de uma categoria importantíssima aqui para a nossa cidade. Você conhece o trabalho do agente comunitário de saúde? Esse profissional atua na prevenção, por exemplo, da dengue, ajudando a evitar a proliferação do mosquito transmissor. E valorizar essa categoria é fundamental para a saúde e também para o bem geral da comunidade.
Nos últimos dias foi promulgada a emenda constitucional que legalizou o piso para os agentes comunitários, o piso salarial para os agentes comunitários de saúde e para os agentes de endemias. Foi uma grande vitória da saúde brasileira e uma luta de muitos anos, já que este grupo de profissionais, que são mais de 400 mil no Brasil todo, vinha sofrendo desde o início com uma precarização das suas relações de trabalho. Não existia na maior parte dos municípios, e nós somos testemunhos do início desse programa, as condições favoráveis para uma contratação, fosse por concurso público, mas relacionado diretamente como servidor público. Então o que acontecia era de ter uma terceirização e o repasse dos recursos para uma empresa a pagar os profissionais. Mesmo assim, nós tivemos, no decorrer de todo este tempo, avanços muito grandes em consequência do trabalho, seja dos agentes comunitários de saúde, seja dos agentes de endemias, com um impacto muito grande nos indicadores epidemiológicos, com uma queda da mortalidade infantil e materna, do aumento das coberturas vacinais e do combate a vetores que tanto problemas causam para a nossa população. Este ganho não é um ganho do SUS, embora que os profissionais, os agentes, eles estejam vinculados ao Sistema Único de Saúde. Mas ele é uma vitória, digamos, e um ganho para toda a saúde brasileira. Porque nós vimos em diferentes situações de que o uso desses profissionais em vários tipos de campanha extrapola aquela relação direta com os usuários do SUS, mas é beneficiada a toda a população. Como nós vemos nas campanhas aí que nós temos de combate ao Aedes aegypti, por exemplo. De qualquer forma, o que nós precisamos neste momento, em que a saúde brasileira alcança esse estágio favorável e promulgado pelo Congresso Nacional, também é uma demonstração de que quando as forças políticas entendem ou querem fazer alguma coisa favorável, elas acontecem. E os recursos, eles existem e têm que ser priorizados. Nós sentimos com essa promulgação, já com a portaria do Ministério da Saúde e o início dos procedimentos por parte dos municípios, de que vamos viver um novo tempo em termos desta relação. E também é importante dizer que em muitos municípios, infelizmente, os agentes comunitários de saúde estavam em desvio de função, exercendo funções administrativas, sob a alegação de que faltava pessoal. Espera-se que agora, com este novo tempo, isto não venha acontecer, porque o papel do agente comunitário de saúde, ele é justamente diretamente com a população, fazendo visitas domiciliares e servindo de articulador entre o que ele encontra nos domicílios para trazer e fazer os encaminhamentos junto com a equipe de saúde. E falando em equipe de saúde, um dos avanços que houve nesse processo todo foi de passar de um programa específico de agentes comunitários de saúde e todo este grupo ser incluído nas equipes de saúde da família. É a atenção básica, é a melhor receita que nós temos, porque ela resolve 85% dos problemas de saúde. Também se espera que no momento em que muitos gestores buscam tirar proveito do SUS com algumas pirotecnias midiáticas, que revejam essas posições e valorize as unidades básicas de saúde, valorize o trabalho dos agentes comunitários de saúde e a atenção básica. Este caminho é o caminho que vai nos levar a melhores indicadores. E por isso que deve ser festejado este acontecimento a nível da saúde brasileira. Este era um antigo sonho e que agora se torna realidade. Um piso salarial de responsabilidade do governo federal, mas também outros instrumentos de trabalho que sejam valorizados e que sejam colocados também para os agentes. Isto de responsabilidade dos municípios e dos estados, que são as indenizações e outros
outros benefícios, digamos assim, que as leis trabalhistas elas colocam para os trabalhadores. Parabéns aos agentes comunitários de saúde, parabéns aos agentes de endemias. Vocês são responsáveis, sem dúvida nenhuma, pelo que nós temos de grandes avanços e de conquistas em termos de indicadores epidemiológicos em nosso país. Assunto importantíssimo, não é, para a saúde pública do nosso país. E agora nós vamos ver os recados dos nossos telespectadores, dos nossos internautas. Estamos começando um bloco de interatividade para dar voz a você que está em casa, começando pelo facebook.com/TV Cachoeira. E o Daniel Moraes está trazendo à tona aqui um assunto bem importante e que certamente a situação que ele relata aqui se replica na vida de muitos cachoeirenses. Ele conta que ele mora no Parque Primavera, ele mora de aluguel, e relata que está sem condições de continuar fazendo esse pagamento do aluguel. E aí ele relata o seguinte: ele está inscrito desde 2017 no programa da Prefeitura de Cachoeira do Sul para receber um terreno. Ele já tem inclusive a garantia de doação de uma casa, mas não tem o terreno. E nesse momento não tem nenhum programa em andamento nesse sentido, e ele faz, portanto, aqui um apelo, né, que a Prefeitura possa rever essas situações delicadas de muitas famílias que aguardam por um programa específico para tratar da habitação. Quem mais? Maria Anita Rezende está com a gente, Walter Pereira, muito obrigado a vocês pelas participações aqui. Vamos para a tela? Recadinhos que vão chegando pelo nosso WhatsApp, o número vai ficar na telinha para você também interagir e enviar a sua mensagem para a gente. A Suzara, aqui na Barão de Viamão, bairro Santa Helena, tem um terreno baldio, está com um mato muito alto, não sei se tem dono. Eu e alguns vizinhos já tivemos dengue, conta aqui a Suzara. Suzara, muito obrigado pela participação. Eu, inclusive, vou trazer aqui agora, nossa produção já apurou rapidamente, o telefone do DVS, que é o órgão responsável por fazer as fiscalizações. O número já está na tela, tem dois números, 51-3724-6112, 3724-6112, ou ainda 3723-1351. São esses números que estão na tela. Então, o telespectador, o cidadão cachoeirense, ao se deparar com uma situação que nitidamente tem a chance de proliferação de mosquitos, ou tem ali um entulho, um lixão que não deveria estar nesse local, pode denunciar tranquilamente nesses números, que é o canal adequado para isso, tá bom? Suzara, muito obrigado pela participação, tomara que se resolva logo este caso aí relatado. Temos mais? O Luan também está participando com a gente. A estrada do Passo do Moura está cheia de galhos de árvores, resto de móveis, pneus e muitos animais abandonados. Situação triste, né? De degradação do ambiente. As pessoas começam a descartar incorretamente num local, outras pessoas vêm, percebem isso e terminam também descartando incorretamente. Então tá aí uma situação para o setor ambiental fiscalizar e fica sempre aquele nosso apelo, né, para a comunidade para fazer o descarte de maneira adequada, porque no fim das contas, não é, o ambiente devolve e normalmente cobra o seu preço. Quem mais? Rogério Pasqualin, em relação ao imóvel que a Prefeitura quer se apropriar, é legal, mas não moral, diz aqui o Rogério. Obrigado, Rogério, também pela participação. Daqui a pouquinho, mais mensagens de quem está em casa e que faz parte, que integra o nosso jornalismo com opiniões e também trazendo os relatos daquilo que acontece no dia a dia da nossa comunidade. Agora é hora de fazer um rápido intervalo. E na volta a gente fala sobre o caso do corpo que foi encontrado no Rio Jacuí e ainda não se tem a identificação. A polícia investiga a causa da morte. E na entrevista do dia, o assunto é a saúde dos olhos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 2 bilhões de pessoas têm algum problema de visão e muitos nem se dão conta disso. A nossa equipe conversou com uma oftalmologista sobre quais os sintomas, as causas e os cuidados necessários. O intervalo é bem rápido, não saia daí. Meio-dia e 34 agora, o NT Sul já está de volta ao vivo. Gente, foi encaminhado para a perícia o corpo encontrado no final da tarde de ontem no Rio Jacuí. O cadáver foi avistado por pessoas que estavam no local e ainda não tem identificação. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar as razões da morte. Foi aqui neste ponto, no início da Rua Moron, que por volta das 6 horas da tarde, populares e moradores aqui da região
acionaram o Corpo de Bombeiros após avistarem um corpo boiando sobre as margens do rio Jacuí. A corporação se deslocou até o local, fez o resgate desse cadáver que estava em um estado avançado de decomposição e trouxeram esse corpo até aqui o início da Rua Moron. A partir daí, Polícia Civil e perícia foram acionadas para tentar entender esse caso. O corpo, que está em um estado avançado de decomposição, não pôde ser identificado. Porém, segundo relatos de populares, seria de um homem. O inquérito foi aberto para tentar compreender a situação que, de certa forma, intriga a polícia, já que não se tem informações de um desaparecimento aqui na região. Segundo o delegado Rodrigo Silveira, o primeiro trabalho, neste momento, será de identificar o cadáver e o nome desse corpo encontrado aqui em Cachoeira do Sul. Obrigado, Bernardo, pelas informações. Então, logo tenhamos novas informações, novas notícias sobre esse caso, a gente atualiza aqui no NT Sul e também nas nossas redes sociais. Bom, nós vamos falar agora sobre as condições do tempo, do clima aqui em Cachoeira do Sul, dia que amanheceu muito fechado. Vamos ver agora imagens da nossa câmera ao vivo, câmera externa aqui da TV Cachoeira, no centro de Cachoeira do Sul. Tá aí, ó, tempo muito fechado aqui no centro. Hoje cedo já teve chuva, né? Inclusive, quando a gente publicou foto nas nossas redes da chuva aqui no centro, pessoas da cidade mesmo, de outras regiões da cidade, destacando que, por exemplo, na Zona Norte ainda não estava chovendo hoje cedinho, né? Então tem muitas questões aí de microclima, né? Mas a gente vai ver agora todos os detalhes sobre a previsão. Hoje de manhã, inclusive, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de perigo potencial de chuvas intensas. O alerta é para hoje à noite, a partir das 8 horas, e vai até amanhã, 10 da manhã. O município pode ter um volume de chuva de até 30 milímetros por hora e ventos intensos de até 60 quilômetros por hora. Existe ainda um baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. E a gente vai ver agora um resumo de como fica o tempo nos próximos dias aqui em Cachoeira do Sul e também como está no restante do estado gaúcho. Terça-feira em Cachoeira do Sul, amanheceu com tempo bastante fechado e com nevoeiro, e já choveu também pela manhã. Ao longo do dia deve ter o predomínio de nuvens, com eventuais aberturas de sol. Mínima 12 graus e máxima 19. Quarta-feira deve ter sol entre nuvens, com chance de pancadas isoladas de chuva. Temperatura mínima 15 graus e máxima 23. Quinta-feira a tendência é de que o dia seja chuvoso. Conforme a Climatempo, Cachoeira do Sul deve ter ao menos 25 milímetros de chuva. Temperatura mínima 15 graus e máxima 20. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. Começa hoje uma mudança no tempo do estado gaúcho. O tempo segue firme na metade norte do Rio Grande do Sul e também na região metropolitana de Porto Alegre. Mas tem novas áreas de instabilidade que avançam por algumas regiões, provocando chuva, como no extremo sul e também no oeste do estado. Essa condição pode afetar áreas da campanha gaúcha e parte do centro do estado. Nas demais regiões, o tempo firme predomina. Vamos ver agora as temperaturas máximas. Em Porto Alegre, 22 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 20. Na região norte, em Passo Fundo, 23. Em Santa Maria, na região central, 21 graus. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 20 graus. E no sul do estado, em Pelotas e Rio Grande, 19 graus. E o 35º Batalhão de Polícia Militar promoveu uma ação de policiamento ostensivo na rua Martinho Lutero, em Cachoeira do Sul. Esse local é alvo de reclamações, de denúncias dos moradores que convivem com perturbação de sossego em função dos rachas que são promovidos ali, né? Motos especialmente. A brigada fez barreiras e abordou quem trafegava pelo local com o objetivo de prevenir e reprimir a prática de infrações. Foram abordadas e identificadas 163 pessoas, 18 motocicletas e 121 veículos de passeio. Destes, 3 foram autuados e recolhidos. E agora nós vamos para a nossa tela para ver recados dos nossos telespectadores, dos nossos internautas, e você é sempre muito bem-vindo por aqui para fazer parte do nosso jornalismo. O WhatsApp é o 51997697129. Vamos para a tela para ver recados que chegam para a gente. O Tiago Figueira, sobre alugar carros para a prefeitura, eles estão sentindo na pele o que a população sofre o tempo todo com essas ruas esburacadas e sem condições de tráfego.
Mas eles podem gastar o nosso dinheiro alugando carros, nós não. Se as ruas não estivessem tão ruins, não precisaria de tanta manutenção nos veículos. Bora investir um pouco na melhoria das ruas, daí melhora para eles e para nós, destaca aqui o Tiago Figueira, né? Realmente, ruas de paralelepípedo irregular, tem ruas que são de chão e aí tem crateras gigantescas em muitos pontos, né? Tem pontos também que tem o asfalto, mas recortes vão acontecendo, desníveis e realmente quem termina lucrando com isso tudo são os mecânicos, né? Porque não há suspensão e veículos que aguentem toda essa dificuldade das ruas de Cachoeira. Quem mais? Marlene Silva. Daniel, acho vergonhoso agentes de saúde fazerem limpeza nos pátios. Eu já ganhei um selo me parabenizando pela limpeza do meu pátio. Obrigado, Marlene, pela participação. E ela relata essa questão das pessoas terem que fiscalizar, né? Agentes de endemias, agentes de saúde terem que ficar fiscalizando os locais, as casas das pessoas. Mas é isso mesmo, né? Cada pessoa precisa ter a própria responsabilidade, mas quando isso não acontece, realmente o poder público precisa tomar a iniciativa para manter tudo em ordem, né? Bom, e você de casa, quer participar com a gente? Mande o seu recadinho que daqui a pouquinho a gente volta em mais um bloco de interatividade. E estão abertas as inscrições para a especialização em Educação, Espaços e Possibilidades para a Educação Continuada do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia Sul-Rio-Grandense. O curso é do campus de Pelotas e em Cachoeira do Sul vai ser oferecido na UAB, na modalidade à distância. Para se inscrever é preciso preencher um formulário online. Importante ressaltar que, como o formulário é na plataforma do Google, é necessário que o candidato tenha um e-mail do Gmail para conseguir acessar a página. No nosso site você encontra o link para esse formulário e também para o edital do curso. Quem for se inscrever precisa ler o edital atentamente, porque lá no formulário são pedidos alguns arquivos, como currículo e também outros documentos. Esses arquivos precisam estar nomeados, como pede o edital, sob risco de anulação da inscrição. Então corre lá no nosso site para conferir o edital. O curso tem, no total, 176 vagas em todos os polos onde vai ser ofertado. Para Cachoeira do Sul, são 22 vagas. O prazo de inscrições se encerra no dia 15 de agosto. Gente, olha só que história. Uma cirurgia com 23 horas de duração separou os irmãos Arthur e Bernardo Lima, gêmeos que nasceram unidos pelo crânio. A intervenção foi feita no Rio de Janeiro e contou com auxílio de realidade virtual para ser realizada. 2 gêmeos brasileiros de 3 anos, unidos pelo crânio, foram separados em uma intervenção que os médicos descreveram como a cirurgia mais complexa desse tipo. Arthur e Bernardo Lima passaram grande parte da vida em um hospital no Rio de Janeiro, onde foram operados em um procedimento que foi simulado antes com o auxílio de realidade virtual. Depois de uma série de 9 cirurgias, que culminaram com uma de 23 horas, os irmãos puderam olhar para o rosto um do outro pela primeira vez. A organização médica beneficente Gemini Anti-Wined, com sede em Londres, que ajudou a realizar o procedimento, descreveu a operação como a separação mais desafiante e complexa até hoje, dado que os irmãos compartilhavam várias veias vitais. O neurocirurgião Gabriel Mufarrege, do Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer, onde foi realizada a intervenção, disse que a cirurgia foi a mais difícil de sua carreira e que estava muito satisfeito com o resultado. A equipe médica, que inclui quase 100 profissionais, se preparou para as delicadas etapas finais da cirurgia em 7 e 9 de junho com a ajuda da realidade virtual. Usando imagens de tomografia e ressonância magnética para criar um mapa digital do crânio compartilhado e dos cérebros dos irmãos, os cirurgiões treinaram conjuntamente no Rio e em Londres com uma operação de teste realizada por meio da realidade virtual. Que história e que experiência, né? Gente, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou ontem que o Brasil vai receber o antiviral Tecovirimat para tratar pacientes com a varíola do macaco. Mas ele não informou a data de chegada das remessas da medicação ao Brasil. Em um primeiro momento, o medicamento vai ser destinado aos casos mais graves da doença. Em uma postagem nas redes sociais, Queiroga disse que a compra vai ser realizada por intermédio da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS. Na sexta-feira, o Ministério confirmou a primeira morte por varíola do macaco registrada no Brasil. Foi um homem de 41 anos.
Cachoeira do Sul vai ter o dia D da multivacinação em 20 de agosto. Nessa sexta-feira, os vacinadores já se reúnem para um treinamento específico para esse dia. A ação deve contar com imunização contra a poliomielite e também a aplicação das vacinas de rotina para menores de 15 anos, ou seja, a atualização da caderneta de vacinação para esse público. Também devem ser aplicadas vacinas contra a Covid-19. A campanha vai ser realizada em 6 postos. No posto central, que é no prédio do INSS, posto do Centro Social Urbano e postos dos bairros Marina, Carvalho, Noêmia e Tupinambá. Então, relembrando, isso vai ser no dia 20 de agosto. Já anote aí na sua agenda se você tem uma vacina para fazer ou tem que atualizar a carteirinha do seu filho, né? Agora, atenção para uma informação super importante. Com o treinamento dos vacinadores na sexta-feira, agora sexta, os postos menores, que são as estratégias de saúde da família, não vão ter vacinação nesse dia, sexta-feira, dia 5. Só vai ter vacina nos postos maiores, que são o posto central do prédio do INSS, do Centro Social Urbano e também do bairro Marina. Estudos revelam que até 2050, metade da população no mundo vai precisar de serviços oftalmológicos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 2 bilhões de pessoas têm alguma diversidade na visão. Mesmo com esses índices elevados, boa parte da população não procura um acompanhamento e muitas vezes nem percebe que está perdendo a visão. Para tratar desse assunto, nós conversamos com uma médica oftalmologista e você confere agora. Daniel, nós vamos falar de um assunto que eu tenho certeza é de suma importância e de interesse do nosso telespectador. Isso atinge boa parte dos brasileiros, alguns já na infância, outros na meia-idade, outros na terceira idade. Eu estou falando sobre a saúde dos olhos aqui das pessoas, enfim, dos brasileiros. A gente sabe que é uma situação bastante comum. Vou conversar com a doutora Kemi, que é oftalmologista e vai nos atender para falar sobre esse assunto, né, doutora, que eu tenho certeza que gera questionamentos das pessoas sobre a saúde dos olhos. Tem como trazer um panorama geral de uma situação que a gente se encontra hoje aqui em nosso país sobre o cuidado das pessoas com os olhos? Bom dia. Olá, bom dia. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e é sempre um prazer falar sobre saúde ocular e prevenção à cegueira, principalmente. Isso decorrente de baixa taxa de diagnóstico. Então, nós temos muita dificuldade de acesso à saúde ocular, seja por questão de falta de informação da população acerca da importância desse exame, que deve ser realizado anualmente, seja por dificuldade de acesso ao sistema de saúde em regiões mais afastadas, né, dos grandes centros. Então, o trabalho para a prevenção à cegueira, ele deve ser feito através do exame oftalmológico, pelo menos anual, desde o nascimento. Como é a preocupação do povo brasileiro na questão da saúde ocular? Infelizmente, o povo brasileiro acaba, por falta de informação mesmo, procurando o oftalmologista quando está com alguma dificuldade para enxergar. Todos nós vamos precisar de óculos em algum momento da vida. Se não foi até os 40 anos, após os 40 anos, com o envelhecimento dos olhos, nós vamos começar a ter uma dificuldade para enxergar. Então, em algum momento, a pessoa provavelmente vai acabar procurando. Mas existem doenças que são silenciosas. Então, assim, elas vão se desenvolvendo e a pessoa não sente nada. Esse é o grande risco de deixar de fazer um exame mesmo quando você não tem nenhum tipo de sintoma ocular, nenhum tipo de dificuldade para enxergar. A diversidade nos olhos que as pessoas acabam encontrando ao longo da vida, você mesmo falou que ela de certa forma é silenciosa, não se manifesta. Pelo fato da gente ter 2 olhos, enfim, alguma situação se equipar, enfim, acaba mascarando a saúde de um olho e as pessoas às vezes vão fazer uma consulta normal e identificam uma situação bastante avançada de cegueira, enfim, uma outra comorbidade. Isso é bem comum, você se depara com a situação de dar a notícia para a pessoa que ela já está no estágio mais avançado de uma determinada diversidade nos olhos? Infelizmente, isso é super comum.
se não diariamente, semanalmente, eu me deparo com casos assim. É bastante triste, porque a maior parte deles teria sido evitada se a pessoa tivesse feito um exame oftalmológico anteriormente. Então, nós temos 2 olhos exatamente para isso. Eu falo isso. Deus deu 2 olhos para que a gente possa ter essas 2 chances de passar a vida enxergando. O objetivo é esse, é você viver a vida toda enxergando. Mas quando não faz o teste, você não faz o teste para ver se os 2 olhos enxergam, pode acontecer isso e é, infelizmente, bastante comum. Doutora, as adversidades que, enfim, você se depara dentro das suas consultas, qual é a mais comum? A gente pode falar, talvez, da miopia, estigmatismo, talvez outras situações que podem aparecer. Qual é a mais comum hoje que você se depara? No dia a dia, o mais comum são os erros refrativos, como você está dizendo, que é a necessidade do grau de óculos. No Brasil, o principal erro refrativo mais prevalente é a hipermetropia, que atrapalha tanto para média distância quanto para perto, varia bastante, dá bastante dificuldade e é corrigido com o grau de óculos. Então, essa é uma grande causa de deficiência visual quando não corrigida. Por incrível que pareça, muita gente não enxerga no Brasil porque não usa óculos. A próxima causa é a catarata. A catarata ela é a principal causa de cegueira reversível no mundo, né? Então, a catarata, tem muita gente cega por catarata, mas é uma cegueira que nós conseguimos reverter através de uma cirurgia que hoje em dia, graças à tecnologia, é extremamente desenvolvida, é uma cirurgia relativamente simples, com rápida recuperação e ótimos resultados na maioria dos casos. Doutora, quais os principais sintomas ou os primeiros sintomas de uma situação de cegueira que as pessoas acabam se deparando durante esse processo? Quando a pessoa precisa de fato procurar um atendimento médico na questão da saúde ocular? Aqui eu vou abrir uma ressalva de que sempre deve procurar um atendimento ocular, mesmo que não tenha sintoma nenhum. Mas claro que a gente deve ficar alerta e procurar mais rapidamente se tiver embaçamento da visão, dificuldade para enxergar, seja de perto, seja de longe, olhos vermelhos com frequência, sensação de areia, ardência nos olhos, não é normal. Não é normal sentir coceira nos olhos, também é um motivo para procurar um oftalmologista. Essas condições, elas têm tratamento, elas têm melhora, claro que se a gente acabar procurando o médico no momento certo. Doutora, digamos assim, na família tem casos onde a mãe usa óculos, o pai usa óculos, o avô acaba usando óculos, a avó, enfim, a família toda já tem uma situação, uma diversidade ocular. Esse filho, esse neto, ele precisa ficar atento a uma questão relacionada à hereditariedade dessa pessoa? Com certeza, com certeza. Tanto a questão de erro refrativo, que é a necessidade de óculos, quanto a catarata, quanto o glaucoma, que são situações mais graves, tem um componente genético. E principalmente as crianças hoje em dia, nós temos visto na nossa prática clínica, no dia a dia, um aumento da miopia pelo uso de telas, pelo uso de celulares, pelo uso de tablets. Isso tudo a gente tem observado no dia a dia, um aumento dessa taxa de miopia. Então, a pessoa já tem uma história familiar positiva de miopia, tem esse estímulo de telas, muito tempo de leitura, tem que fazer o exame, porque a chance de desenvolver um grau é maior, sim. Doutora, você entrou num ponto bastante importante, que é a questão do uso excessivo de telas, celular, computador, notebooks. A gente tem um cardápio digital muito grande e até se fala em entrevistas, enfim, as pessoas falam que essa nova geração são os nativos digitais, eles já praticamente nascem com o domínio das telas, enfim, do funcionamento de um celular, enfim, das novas tecnologias. Isso é uma preocupação da frente que cuida da saúde dos olhos em tentar
minimizar os problemas futuros que as telas vão trazer para essa nova geração? Com certeza, eu tento conversar com as famílias, porque fica difícil a gente proibir. Proibir não é real, faz parte da realidade de todos nós, principalmente das crianças e dos jovens. Mas sim, tem essa preocupação. Quanto menor a idade, menor o tempo de tela seria o ideal. Então, eu tento sempre orientar para minimizar esse uso o máximo possível, fazer intervalos regulares, estimular atividades ao ar livre é muito importante para o desenvolvimento dos olhos das crianças. Para jovens, crianças até 18 anos, até 3 horas de tela por dia. Tá? Sendo que as crianças menores, até 2 anos, o ideal seria não utilizar tela nenhuma. Eu sei que hoje em dia é quase fora da realidade, eu tenho filhos, eu sei como é em casa, mas até 3 horas por dia para todas as crianças e jovens até 16, 17, 18 anos. Então, a luz um pouquinho mais baixa facilita evitar isso e, claro, fazer intervalos a cada 20 minutos, lembrar de piscar os olhos, fechar os olhos um pouquinho, também ajuda a descansar um pouco os olhos. Ok. Daniel, o recado foi dado pela doutora Kemi falando sobre a saúde ocular dos brasileiros, principalmente dessa nova geração que praticamente nasce conectada com as telas, é celular, computador, notebook, enfim. A gente sabe que isso faz parte das nossas vidas, mas uma atenção e principalmente um limite no uso dessas novas tendências pode resultar numa saúde ocular, principalmente visando o futuro. Muito obrigado, Bernardo, pelas informações, dicas importantes para a gente cuidar melhor da nossa visão, não é? Inclusive, hoje quase impossível a gente fugir das telas. A gente passa, pelo menos para quem trabalha num ambiente mais de escritório, o dia todo ou na frente de um computador, do celular, de um tablet, portanto as telas são fundamentais. Mas tem que ter cuidado, né? Vamos ver recados dos telespectadores? Vem comigo aqui para mais uma tela. Olha aqui o nosso amigo Pascoal. Esses filhotes estão para doação com a nossa equipe do Sempra. Interessados devem ligar para 51-3724-6044. Olha aí, um desses filhotinhos pode ser seu. É só ligar e verificar com o pessoal do Sempra. Quem mais? Ereni, os moradores do Rincão do Silva pedem socorro. As madeiras já estão no local, não sei o que falta para fazerem a ponte. Olha aí, então o pessoal está sem poder trafegar por esse local por falta da ponte que precisa ser feita. Ereni, obrigado pela participação, por alertar a comunidade sobre isso. A Juliane Moraes também está com a gente. Quero mandar os parabéns para minha filha, Cananda, que completa 5 aninhos hoje. Mamãe Juliane e papai Everton. Parabéns, felicidades, muitos anos de vida, né? E um abraço nosso aqui do Telejornal NT Sul, de toda a nossa equipe, para essa família. Temos mais recadinhos aqui no Facebook. A Joara Barbosa passou por aqui. A Ana Aires também mandando um abraço para todos os cachoeirenses. A Jurema Barcelos está lá em Porto Alegre, dizendo que a capital gaúcha está com um tempo bem friozinho nesta terça-feira. A Fátima Marli, muito obrigado a todos vocês pelos recados. Tem outras participações que chegaram aqui com perguntas, com sugestões de reportagens, e a nossa equipe vai tomar todas essas informações para o nosso telejornal e para as próximas edições. O NT Sul de hoje vai ficando por aqui. Acesse tvcachoeira.novotempo.com para rever, para compartilhar as reportagens exibidas aqui e também para ver outras notícias. Muito obrigado pela companhia hoje e a gente se encontra de novo amanhã ao meio-dia. Ótima tarde para você, fique com a Novo Tempo, até amanhã. Tchau!